continuidade ao nosso conteúdo, tá? Vou dar sequência onde eu parei na aula passada, tá? Falando para vocês um pouquinho sobre soluções, o que seria soluções. Solução, ela é uma mistura de duas ou mais substâncias que apresentam um aspecto uniforme. Elas podem ser obtidas pela adição de uma ou mais substâncias à outra. Ou seja, uma solução ela é formada por um soluto e um solvente. Sendo, gente, que seguindo a ordem do entendimento, o soluto é aquele que se apresenta por menor quantidade e o solvente é aquele que vai aparecer em maior quantidade, tá? Um exemplo é quando a gente vai fazer um suco. Tem esse exemplo aqui dessa solução, né? Mas um exemplo prático do nosso dia a dia é um suco. Aonde, se a gente for fazer um suco de pacote, aquele suco de pacote, ele tem uma quantidade X daquele pó, que é dado em gramas, e ele, normalmente, ele vem orientando que seja utilizado 1 litro de água, certo? Então, o que está em maior quantidade é o solvente, tá? E o soluto é aquele que vai estar em menor quantidade, que no caso é o pó do suco, tá certo? Então, quando eu tenho um soluto e um solvente, eu tenho uma solução. As soluções, elas podem ser classificadas de algumas formas. E uma das formas de classificar soluções é pelo estado físico dela. Então, a gente vai ter soluções que são líquidas, soluções que são sólidas, soluções que são gasosas, tá? Então, a gente vai ver a diferença de uma para outra. As soluções sólidas, os componentes desse tipo de solução, a temperatura ambiente, eles vão se encontrar no estado sólido. Um exemplo das soluções no estado sólido são o que nós denominamos de ligas. O que são ligas? É a ligação entre dois sólidos, no caso, dois metais, tá? Aí a gente volta lá no conteúdo do ano passado sobre ligações químicas, tá? Existe a ligação que é chamada de ligação covalente, existe a ligação iônica e existe as ligações metálicas. As ligações metálicas, elas formam o que nós chamamos de ligas metálicas, tá? Então, as ligações metálicas, elas também são chamadas de soluções sólidas. Então, eu coloquei 2 exemplos aqui para vocês, que é a estátua de Ayrton, que ela é toda feita de ferro, tá? E também um pá de brinco, que ele é uma mistura de 2 metais, tá bom? Então, só recapitulando, na aula anterior eu falei para vocês o que é uma dispersão, apresentei para vocês a diferença de tamanho das moléculas moléculas e átomos em uma dispersão, em uma solução e em uma suspensão. E nós vamos falar uma por uma, certo? Cada uma das dispersões. Por isso, eu já estou falando das soluções. Então, também eu vou classificar as soluções como soluções líquidas. As soluções líquidas, elas são formadas por solventes no estado líquido e solutos que podem estar no estado sólido, líquido ou gasoso. Tá? Então, quando eu tenho uma solução líquida, o meu solvente, ele está no estado líquido, mas o meu soluto, ele pode estar no estado sólido, ele pode estar no estado líquido ou no estado gasoso. Então, eu digo que essa solução é uma solução líquida. Aí eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês. As soluções formadas por gás e líquido, tá? Um exemplo é o refrigerante. Eu tenho um gás, tá? Que foi imerso nesse meu líquido, e o meu líquido que é aquele que vai ser consumido, tá certo? Então, aí, o refrigerante, ele é uma solução de mistura de quem? De um gás com líquido, assim também com uma água gaseificada. Aí eu coloquei algumas coisas aqui em relação à solução que está no estado gasoso com líquido, tá? A solubilidade de gases em líquidos, elas vão depender de 3 fatores, ou seja, para eu ter o meu refrigerante ali sendo produzido, depende de 3 fatores. A pressão exercida sobre o gás, a temperatura do líquido e a reatividade do gás, tá? Então, esses 3 fatores, eles vão influenciar quando eu vou produzir um determinado refrigerante ou até mesmo a água gaseificada.
a pressão exercida sobre um gás. A lei de Henry, que diz assim, a solubilidade de um gás em líquido ele é diretamente proporcional à pressão do gás sobre o líquido. Ou seja, a pressão que eu faço no líquido com gás, tá? Para poder tornar aquele meu líquido gasificado, elas vão ser diretamente proporcionais, ou seja, elas estão no mesmo sentido. Aí aqui nós também temos as soluções formadas por líquido com líquido, tá? Que está presente no nosso cotidiano, né? Um exemplo é o álcool 70 e água oxigenada. Por que seria álcool 70? Porque 70% desse álcool é álcool puro e 30% é água, tá? Então, são dois líquidos juntos, certo? Por isso que é álcool 70. Ah, professora, por que tem um álcool 40? Porque só 40% é de álcool e os outros 60% é água, tá? Então, são dois líquidos juntos, a mesma coisa, álcool oxigenado. Por isso que vem essas porcentagens, tá? Vem essas quantidades mostrando o concentrado de um determinado soluto que participa da formação dessa substância e o solvente é o restante da porcentagem, tá? Antes de passar para a solução gasosa, nós também temos as soluções que é formada por líquido e o sólido. Um exemplo é uma mistura de sal de cozinha com água, aonde o meu sal é o sólido e o meu solvente é a água, tá? Nesse caso, ele também é classificado como uma solução líquida. E as soluções gasosas, elas são formadas por solutos e solventes que estão no estado gasoso. Aí eu coloquei aqui para vocês um botijão de gás, tá? Que é uma mistura de gases, o balão, também aqui os nadadores, né? Aquele balão que eles utilizam também é uma mistura de gases, e também aqui o pum, né? O pum, ele também é uma mistura de gases, tá certo? Aí falando para vocês um pouquinho, já falei das classificações, beleza? Da classificação das soluções em relação ao estado físico, tá? Agora eu vou dar o conceito para vocês de solubilidade. O que é solubilidade? Solubilidade, o coeficiente de solubilidade é a quantidade máxima de uma substância capaz de ser dissolvida em uma quantidade fixa de solvente em determinadas condições de temperatura e pressão. O que acontece? Eu tenho soluto e eu tenho solvente, certo? O meu solvente, ele pode dissolver uma quantidade X daquele meu soluto. Essa capacidade nós chamamos de solubilidade, ou coeficiente de solubilidade, tá? Então, em 100 litros de água, aquele 100 litros de água, ele consegue dissolver 10 gramas de um determinado composto. Então, essa capacidade determinada previamente é chamada de solubilidade ou coeficiente de solubilidade. Tá? Aí, aqui, eu apresentei para vocês um exemplo com um gráfico, tá? Quando a gente trabalha um pouco questão de soluções, sempre vai aparecer para a gente gráficos e algumas relações, certo? Porque a solubilidade, ela pode variar. Quando é que a minha solubilidade, ou seja, essa capacidade do meu soluto de dissolver o meu solvente vai variar? Quando eu tenho uma variação na temperatura, tá? Então, se eu submeto a minha substância a uma dada temperatura, essa capacidade do meu solvente de dissolver aquela quantidade determinada previamente de soluto, ela pode ser aumentada. Então, se uma substância ela dissolve previamente somente 10 gramas de determinado composto, se eu submeto aquele meu solvente a uma determinada temperatura diferente, o que vai acontecer? A minha substância passa a não somente dissolver 10 gramas, mas ela aumenta essa capacidade. Ela passa a dissolver, hipoteticamente, 30 gramas agora, depois que eu fiz uma alteração na temperatura, tá? Então, é isso que acontece com esse exemplo aqui. Ó. Assim, se aquecermos
essa solução saturada com corpo de fundo de nitrato de potássio, o precipitado gradualmente se dissolverá na água. Aí aqui apareceu uma variação de temperatura, certo? Que está projetada no gráfico aqui embaixo, ó, certo? A variação da temperatura. A temperatura inicial é 0. Na temperatura inicial 0, é possível se dissolver a solubilidade da água, 100 gramas de água, eu consigo dissolver 13,3 quantidade em gramas do nitrato de potássio, certo? Se eu aumento essa temperatura de 0 para 10, a capacidade também vai aumentar, passando de 13 para 21,1, certo? Aí o que a gente vai ver aqui nesse gráfico? Que na medida em que eu vou aumentando a temperatura, a capacidade de solubilidade, olha, vai aumentando. Então, quanto mais eu aumento a temperatura, maior quantidade do nitrato de potássio ser diluído em água. Então, eu posso aumentar essa quantidade, certo? Se antes, só recapitulando, se no início, na temperatura 0, eu conseguia diluir 13,3, agora, na temperatura 10, eu consigo solubilizar 21,1. Se na temperatura 30, eu conseguia diluir ou solubilizar 44,5 gramas, na temperatura 50, eu começo a diluir 86, tá? Então, vai ser proporcional com a temperatura, essa capacidade de solubilidade, ela vai variando, certo? Então, é importante a gente fazer essa leitura no gráfico, porque isso também vai aparecer nos nossos exercícios. Então, aqui eu tenho a variação da temperatura, aqui nós chamamos de, lá na matemática, de eixo X e eixo Y, sendo que nesse gráfico, no eixo X é representado a temperatura, e no eixo Y, a quantidade em gramas que vai alterando do meu nitrato de potássio de acordo com a temperatura que vai variando. Por isso que vai fazendo aqui os pontinhos, ó. Certo? Em 20, aí vai aumentando aqui, e vai variando, certo? Aí agora eu vou diferenciar alguns termos para vocês, tá? Que é muito importante para a gente dar continuidade no nosso conteúdo. O primeiro termo é a solução diluída e uma solução concentrada. Qual a diferença de uma para outra? A solução diluída, a quantidade de matéria do soluto, ela é pequena em relação à quantidade do solvente, certo? Uma solução diluída. Uma solução que é chamada concentrada, há uma grande quantidade de soluto em relação à quantidade do solvente. Então, nesse primeiro exemplo aqui, a que está mais fraquinha é chamada de diluída, porque eu tenho uma quantidade menor de soluto, e a que está mais concentrada é chamada de solução concentrada, porque eu tenho uma quantidade maior de soluto em relação à quantidade de solvente. E assim por diante aqui nos exemplos. A gente vai diferenciar também pelas cores. A gente tem a mesma substância em dois recipientes diferentes, mas a diferença de cor vai me mostrar quem está mais diluída e quem está mais concentrada. Certo? Aí aqui a gente tem também a solução saturada, solução insaturada, certo? E solução supersaturada. Uma solução, ela vai ser chamada de solução saturada, prestem bem atenção que a gente precisa retomar ao conceito que eu falei anteriormente. Quando contém a máxima quantidade possível de soluto para certa quantidade de solvente, isto é, quando possui a máxima quantidade de substância dissolvida, e se adicionarmos ao solvente qualquer quantidade extra de soluto, ela não será dissolvida. Então, o que é uma solução saturada? Eu falei para vocês que o coeficiente de solubilidade, ele me dá a quantidade que aquele meu solvente pode dissolver no meu soluto. Se essa quantidade ela foi feita corretamente, ou seja, eu só tenho 10 gramas de um soluto para 100
gramas ou 100 ml de um determinado solvente e eu coloco essa quantidade X certinho, ele consegue dissolver tudo, eu chamo de solução saturada. O que vai ser uma solução insaturada? Quando eu tenho uma quantidade insuficiente. O meu solvente, ele consegue dissolver 10 gramas, mas eu tenho somente 5 gramas e eu coloco no meu solvente. Se a capacidade do meu solvente diluir é 10 e eu só coloco 5 gramas, eu digo que aquela solução é chamada de insaturada. É quando eu tenho uma quantidade menor do que o coeficiente de solubilidade. E uma solução supersaturada? Solução supersaturada é quando aquela que apresenta uma quantidade de soluto dissolvida superior à especificada no coeficiente de solubilidade. Então, a solução supersaturada é o mesmo exemplo que eu vou utilizar. Se para 100 gramas ou 100 ml de água eu tenho 10 gramas, eu tenho uma solução saturada, porque aquele meu solvente só consegue diluir 10 gramas. Se eu coloco uma quantidade inferior, eu tenho uma solução insaturada. Agora, se eu coloco uma quantidade superior, eu tenho uma solução supersaturada. Se ele dilui ou solubiliza somente 10 gramas e eu coloco 20, eu passo a ter uma solução supersaturada, certo? Gente, eu vou ficar por aqui. Aí na terça-feira a gente tira as dúvidas dessa parte aqui que eu falei para vocês. E também vocês podem recorrer ao livro para poder a gente ir conversando e vocês tendo uma compreensão maior do conteúdo. Tá certo? Um abraço, até mais.